Eu ajudei a formar a cooperativa, mas é muito difícil dirigir uma cooperativa, porque as pessoas são convidadas para participar nos momentos de crise. Eu tive 30 anos à frente da cooperativa, como presidente de direção, está a ver? E desses 30 anos sofres bastante, está a ver? Porque nós começámos do nada, aquilo estava numa crise tremenda, o sal que se produzia não se vendia, porque eram 100 pessoas a vender o sal, e cada um só tinha um bocadinho. E eu ia a uma firma oferecer, por exemplo, 10 toneladas de sal, era que eu tinha. 10 toneladas não interessa. Primeiro foi o meu pai, que esteve à frente da cooperativa, depois eu fui substituí-lo, e agora veio o meu filho que está lá à frente, daquilo, e já traz lá um filho, que é professor o filho, e o filho anda ao lado do pai a ajudar o pai a aprender como aquilo se faz, apaixonado por aquilo. Isto é de família, já, os meus avós. Portanto, estão ali 3 gerações, está a ver? Eu estou aqui em primeiro plano, e depois está aquele que está à frente das salinas, depois está o meu pai, depois está o outro filho mais velho, depois está o meu irmão. A gente ia para ali com 10 anos, e começámos e os nossos pais davam-nos umas ferramentas mais pequenas. Havia uns rodos, havia umas pás, mandavam fazer mais pequenino, porque a gente tinha só 10 anos, e a gente com 10 anos não era capaz de a ferramenta que um homem adulto tinha. E começámos assim, uma espécie quase de brincadeira, está a ver? E fomos aprendendo, era numa altura em que havia aquela invenção árabe, as picotas, está a ver? As picotas. E serve água às picotas. E nós tínhamos de aprender, e para tirarmos água às picotas ao lado dos homens, tinha de ter uma autorização dos mais velhos. Os mais velhos é que nos davam a autorização de saber se nós tínhamos competência ou não de tirar água de um poço com 9 metros de fundo. E davam-nos autorização. Iam ao pé do poço connosco, ensinavam-nos, diziam-nos as regras e tudo. E então os mais velhos os homens tinham assim umas barbas. Umas suíças, que são os meus avós do lado da minha mãe. É a minha avó e é o meu avô. Então não iam os avós do lado do meu pai. Todos foram salineiros, sabe? E depois foi uma herança que nós não só herdámos os metros quadrados de salinas, como herdámos o gosto de fazer as coisas. Portanto, a casinha de madeira que os senhores veem aqui eram os armazéns do sal, dos salineiros. Deixou de ser rentável porque os salineiros levavam o sal para a casa e estava lá 1 ano, estava lá 2, estava lá 3 e chegámos a ter sal, quando formámos a cooperativa, chegámos a ter sal nas casinhas com 10 anos. Porque o sal não escoava, não se vendia, era insignificante. Então a salina deixou de ter interesse e começaram a abandonar as salinas. As casas de madeira começaram a cair de velhice, começaram a ser autênticos esqueletos, as salinas começaram a deixar de ser limpas, deixarem de ser tratadas, começaram a ficar abandonadas e chegou a um ponto que estava tudo perdido. Naquela altura havia aqui os senhores doutores que receberam aqui umas heranças dos pais, e eles, por serem doutores, eles é que vinham para a frente. Eram os homens que mandavam. Tanto quando a cooperativa foi formada em 1979, a primeira direção que apareceram foi tudo. O presidente da Assembleia Geral era advogado, outro era solicitador, os doutores, donos das salinas, é que vieram para a frente. E aguentaram isto aí uns 2 anos ou mais. 2 anos, pouco mais. Ao fim de 2 anos, reunimos as pessoas todas e eles viram que, apesar de serem doutores e engenheiros, não tinham competência para tomar conta das salinas, para orientar as salinas, porque não sabiam. De salinas não percebiam nada. E vão à frente de uma organização sem perceber nada, as coisas não vão. E eles compreenderam que não eram capazes. E depois houve uma grande reunião e elegeram como presidente de direção e eu depois fiquei a convite de escolher as pessoas todas. A cooperativa começa a crescer desde então, os clientes começam a vir, começou a haver interesse nas salinas, a própria cooperativa construiu, fizemos logo o primeiro armazém, que foi este, porque inicialmente a cooperativa iniciou-se nas casinhas à mesma, os armazéns eram as casinhas à mesma, depois mandámos embalar o cooperador, mandámos embalar o sal e sacava-se o sal e vinha o caminhão, carregava.
Depois fizemos aqui este primeiro pavilhão, onde o sal era todo trazido para aqui para posteriormente ser moído, ser selecionado, ser sacado. Era um processo muito mais fácil. Pronto, fomos crescendo ao longo destes 40 anos. Tivemos estas instalações, fizemos o primeiro armazém, fizemos o segundo, fizemos o terceiro, fizemos o quarto. Agora neste momento vamos começar a iniciar o quinto e tem sido sempre a crescer. Portanto, há 40 anos que foi a crescer. Porque de outra maneira isto já estava aí uma lagoa de água suja, completamente tudo abandonada, se não fosse a cooperativa. Iniciamos aqui nos primeiros dias de maio a fazer a respectiva limpeza, porque de outubro, mais ou menos setembro, outubro é quando isto acaba, de outubro até maio do outro ano a salina está parada, derivada às condições climatéricas, e daí as águas das chuvas em contacto com as águas salinas, formam um género de algas, límanes, que precisam ser retirados. Portanto, nós começamos a fazer, chamamos nós a limpeza. Limpeza, que é retirar as águas sujas, entre aspas, que vão embora, que não nos interessam, e nós começamos a fazer a limpeza, que leva mais ou menos o mês de maio todo. Depois tem que ser tudo retirado manualmente, porque não há máquina nenhuma que vá ali ao meio da salina, não é? Porque para nós é uma chatice, não é? Tem que ser tudo tirado de braços, a carro de mão, a balda. Começamos no mês de maio e depois, como eu disse, no fim da limpeza estar feita e está tudo limpinho, tudo seco, de águas doces, é que vamos ao poço buscar o cloreto de sódio, se lá tiver, por enquanto tem estado. Vamos lá, retiramos a água e passado o tempo que nos ajudar, passado 8 dias, temos sal. Portanto, nós retiramos a água do poço vai ser canalizada a uns concentradores que levam à volta de 1 milhão de litros de água, onde essa água depois está a concentrar para ficar mais salina ainda. O que é que acontece? Temos 8 tanques ao longo de uma parte superior da salina, entra no primeiro tanque e sai no 8º tanque. Porquê? Porque entra ali num circuito de espaço, de tempo, de evaporar a água doce que ainda tem, mesmo assim, quanto mais evaporar a água, mais concentra, mais salgada vai. Depois vem por gravidade, outra vez, para a parte inferior da salina, para pôr nos cristalizadores. Essa água, que é um processo muito mais rápido, da água vir já concentrada, porque normalmente a água do poço nasce mais ou menos com um grau de salinidade de cerca de 15 graus. Mas para começar a fazer o sal, tem que chegar aos 24. Portanto, antigamente, quando não havia concentradores, quando os concentradores foram feitos em 1986, antes disso, nós retirámos a água do poço e metimos logo nos cristalizadores para fazer o sal. Digamos que o cristalizador estava ali parado 3, 4 dias. Portanto, neste processo, nós ganhamos ali 3, 4 dias à vontade. Porque ela vai aos concentradores, vai concentrar e depois vem já com 20, 19, 20 graus. E a água, pronto, é salgada 7 vezes mais que a água do mar, 7 vezes mais. A água do poço tem um segredo que nós os mais velhos vamos ensinando a estas pessoas mais novas. Dentro do poço existe nascentes de água salgada e nascentes de água doce. Também existe água doce. Então a água não pode estar muito tempo no poço. A água nasce e à medida que vai nascendo vai-se tirando. Porque quanto mais tempo lá está, mais fraca fica. Porque o nascente de água doce que existe vai comendo o salgado da outra. Então a bomba elétrica que lá está agora e é uma coisa muito boa, muito bem feita, é à medida que a água vai nascendo, nós vamos tirando a água. Eu até conhecia a água pela cor. Eu chegava ao poço, deitava os olhos ao poço e sabia a coloração da água. Outra vez prova-se, vai-se assim com o dedo, prova-se. E a experiência, porque a experiência das coisas e da vida é que nos ensinam. Isto mudou muito. Isto não tem nada a ver com o processo de há 50 anos ou 40 anos. Isto alterou-se muito. Antes tirava-se água à picota, hoje é tudo elétrico, está a ver? É tudo bombas elétricas, é tudo diferente, está a ver? O transporte era feito às costas, com sacos às costas, que vinha lá de dentro, tirando os montes do sol. Hoje é tudo máquinas. Tudo com máquina, é tudo mais fácil. Antes trabalhávamos ali 50 pessoas, ou mais. Hoje trabalham ali umas 7 ou 8.
7 ou 8 fazem o trabalho de 50 pessoas há 30 anos, porque têm as máquinas. Havia 2 picotas, uma de um lado e outra do outro. E a picota deste lado chamámos a picota do Selão. Selão era o nome da picota. Porque a zona onde ela estava situada em terras cujo nome era Selão. Portanto era a picota do Selão. A outra picota do outro lado era a picota da Pucariça, porque aquela zona era chamada Pucariça. E a picota trabalhava na zona da Pucariça, dos estágios da Pucariça. Era tudo por nomes, porque a gente nunca mais se entendia se aquilo tivesse nome, está a ver? Uma das picotas tinha uma pia, tinha 4 buracos. Tem 4 buracos, e lá estavam os buracos. E cada buraco alimentava uma regueira. E cada regueira dessas tinha um nome. Chamámos o Valar do Poço, o Trás-os-Montes, o Norte e o Selão. São as 4 regueiras. Depois a água vai para a outra salina do outro lado, da parte Posso considerar quase norte? norte, é Valar o Valar de Além o Quixerne e o Quixerne e a Canoeira. e a Canoeira, exatamente. Cada vez as rigueiras não se chamavam pelo nome Pusé, pois aqui a Planela. Pois, Chamava-se pelo nome da rigueira. a regueira. Eu estava a tirar água para uma zona que era a regueira, que se chamava a regueira do Selão. Mas as outras 3 pessoas, e cada um tirava 100 baldes de água. 100 baldes de água. E o meu colega estava a tirar água para a regueira do Norte. E eu estava a tirar para o Selão. E eu sabia que a seguir a mim havia outro tirar outros 100 baldes de água, mas estava na regueira do Norte. E eu parava de tirar água, punha o pezinho em cima do balde e gritava ao Norte. Não chamava a pessoa, mas chamava o nome da regueira. E a pessoa respondia de onde estava. E depois a pessoa tinha de aparecer junto do poço de tirar água, num prazo enquanto esse estava a tirar, tirava mais de 20 baldes de água. Enquanto ele tirava 20 baldes de água, ele tinha de lá aparecer. Senão ele, naquela altura, tapava-se as regueiras com barro, que era barro, e num prazo de 20 baldes ele não aparecia, ele gritava novamente, ou água, ou barro. Ou vais tirar água, ou tapo da regueira, está a ver? Que era muito engraçado, está a ver? A forma de trabalhar, de gritar, dar um grito, 100 metros, chamar pelo nome da regueira, para a pessoa onde estava na taberna, estava a beber um copo, estava sempre à espreita, a ver quando é que chamavam e tal. A pessoa respondia de onde estava, já vou e tal. Depois a pessoa, naquele prazo de 20 baldes, aparecia. Toda a gente tinha direito ao poço. Aqueles direitos, aquelas pessoas todas que andavam ali à volta do poço, tinham direito ao poço, mas tinha regras. As salinas, quando foram feitas, ninguém sabe ao certo a idade das salinas. Nós sabemos é que o primeiro documento tem 800 e tal anos. O primeiro documento das salinas. Mas antes desses 800 anos isto já existia há muito tempo. E foram feitos aqueles canteirinhos, aqueles 400 e tal canteirinhos que estão ali, com 50 metros quadrados, 40 metros quadrados, 30 metros quadrados, foram feitos a pouco e pouco de boas a fazer. E à medida que iam fazendo aqueles canteirinhos, ficavam com direito ao poço. Foi feito o primeiro talho, era o primeiro que tinha direito a ter água. Foi feito o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, e aquilo ficou na mente das pessoas, não havia nada escrito, mas ficou na cabeça das pessoas a ordem de chegar e tirar a água, e as pessoas tinham de cumprir essa ordem também. Para chegar ao meu talho, ao meu talhinho, às vezes tinha de esperar 8 dias. E para o talho estar ali à espera e ainda estava a produzir nada, fazia-se aquele poço mais fundo chamado esgoteiro, servia para ter sempre água à ordem e servia para concentrar a água. Antigamente, à espera da água naquelas rigueiras antigas, a gente vimos para aqui em maio e depois só saímos daqui em setembro. Eram noites de desafio aqui, trabalhava, não, a água, gerir a água por aquele meio era muito complicado e muito demoroso. Hoje em dia não, hoje é um processo todo muito mais rápido. Nós normalmente fazemos isto regularmente todas as semanas. Portanto, 6, 7 dias, se as condições climatéricas estiverem sempre favoráveis, sempre acima de 25 graus e um respectivo vento, portanto, todas as semanas, 6, 7 dias, nós
fazemos o processo de meter a água, de retirar o sal, pôr o sal em pirâmide e depois tirar, quando estiver em pirâmide, para vir para os armazéns. Cada talho, cada cristalizador tem que ter um sítio mais fundo para nós podermos retirar as águas sujas quando se faz a limpeza. E quando o talho está a fazer sal, irmos com um utensílio que chamamos nós um cabaço, retirar aquela água e dar uma rega por cima do sal. Chamamos nós uma rega, que nesta altura é uma rega que, como não fazemos a limpeza nesta altura, é uma rega que fazemos 2, 3, 4 vezes por dia, em cima do sal. O que vai acumular sal em cima de sal. Quando o sal está a fim de 4, 5 dias, o talho está completamente seco, pronto a retirar o sal. Nós, naquele dia, ou na véspera, vamos-lhe dando umas regas, porque aumenta a produção do cristalizador. Ao meio da semana, ao meio do tempo dos 6, 7 dias que o cristalizador leva a evaporar, tem que haver uma mexidela no talho. Mexer é o quê? É tirar o sal, porque o sal tem tendência para se agarrar ao fundo do cristalizador. E se nós não o mexermos, depois o processo é muito mais difícil de rapar o sal. Mas não é preciso fazer o talho todo. Basta de 20 e 20 centímetros fazer o tal carreirinho soltar. Porque depois a pá de ferro, quando é de arrapar o sal, aquele bocadinho que não foi solto, já é fácil. Parece um desenho feito de propósito, mas não. O homem anda à roda com a pá, cada um faz. Aqueles homens que lá vão todos, cada um faz ao seu processo. Fazem daquilo, já é um trabalho, mas é uma brincadeira. Fazem aqueles desenhos, brincam, andam a brincar, está a ver? Isto que é uma espécie de brincadeira já. Até é bonito, está a ver aquilo. Até é bonito ver fazer aquilo. O sal, quando é rapado, que é o que está a acontecer neste momento, o sal é rapado e depois vai para umas plataformas que chamamos nós eiras, fazer a respectiva pirâmide. Fica em pirâmide porquê? De maneira mais fácil de arrumar e por outro, se chover, a pirâmide, a água da chuva escorre e já não desfaz o sal. Temos a tirar o sal, mas há logo um salineiro atrás com a respectiva mangueira a fazer a distribuição, a pôr os 2, 3 centímetros de água em cada cristalizador. Para a semana, se tudo correr bem, voltarmos lá outra vez a tirar o sal. Eles agora fazem muitos montinhos, que até mais devagar, porque agora fez aqui este montinho, agora juntava-se este, fazia com o montinho, aquele fazia outro montinho. Depois é retirado para a eira, que é aquelas eiras que está ali aquele, e depois leva a tal de água. Mais 2, 3 centímetros de água, para a semana temos cá outra vez. Está igual. Se o tempo estiver assim como está agora, para a semana está exatamente como está agora. O sal fica cerca de 60 horas, agora, desde que existe a cooperativa, fica à volta de 60 horas a enxugar, a secar. O sal não pode ir para aqui cheio de água, não é? Como é lógico. Depois fica lá 60 horas, ao fim de 60 horas mais ou menos, é transportado para os armazéns. Em máquinas próprias, chamamos nós dumpers, que vêm, pesa o sal, é tudo pesado aqui à entrada, porque a salina tem 90 donos, nós temos 80 cooperantes. Temos que saber o número de quilos que entra para poder depois fazer a distribuição aos nossos cooperantes. Não é? Está pesado à entrada, para nós aprovarmos o número de quilos de sal, toneladas de sal no fim da safra. Para podermos, como eu disse, quando eram os salineiros que entregavam o sal, a coisa até corria bem, era uma coisa mais natural. Só que isto deixou de ser possível porque os salineiros começaram a atingir uma faixa etária de 80 anos e deixaram de poder vir às salinas. Houve uma altura que nós neste momento temos 2 salineiros que ainda fazem o sal e entregam aqui. Mas o grupo todo entregou a safra à cooperativa. Isto é o quê? Nós contratamos mão de obra de fora, pessoas que vêm a partir do mês de maio a setembro, fazer essa mão de obra para fazer o sal e entregar. E depois tudo, a própria cooperativa é que toma conta desse processo.
sua vez é embalado, é selecionado, é moído ou não, é feito naturalmente e vai para o mercado. Digamos que 99% das empresas gastam sal. É rara a empresa, desde começando logo na dona de casa. A dona de casa tem que gastar sal todos os dias, porque senão é uma chatice, fica a comida insonsa. Agora, eu desloquei-me ao estrangeiro e consegui arranjar contratos com a Alemanha. A maior parte vai para a Alemanha e vai para a Holanda e julgo que vai para a Dinamarca. Hoje os estrangeiros, os alemães principalmente, gostam muito deste sal. Eu fiz um contrato com eles. O primeiro contrato que eu fiz com eles foi vendi o sal para lá, naquela altura, a 25 cêntimos o quilo. 25 cêntimos eram 50 escudos. A gente estava a vender o sal aqui e a 10 escudos. E fiz o contrato a 25 cêntimos, eram 50 escudos, era muito dinheiro. E foi o primeiro caminhão de sal para a Alemanha e passado pouco tempo vieram cá os alemães. Reuniram comigo lá no escritório e disseram que não podia ser 25 cêntimos. Então não pode ser. Os senhores não podem vender a menos de 50 cêntimos. Porque o sal barato não tem valor. E eu aprendi esta com eles. Não conseguiam eles lá na Alemanha vender o sal com o lucro baseado nos 25 cêntimos, porque era pouco. Era barato. Barato não tinha interesse. Não gostava. Então passámos para 50 cêntimos, veja lá. Deixámos de vender o sal a 50 escudos, foi vender por dobro, está a ver? E mantém-se ainda, estes preços ainda se mantêm ali, que é um bom preço, está a ver? Porque o nosso sal vai para a Alemanha, vai todo para salgar o pão, para as padarias enormes, que consomem toneladas de sal por dia. E dizem que o nosso sal colocado no pão, dizem eles, faz crescer o pão. Faz crescer mais a massa. Só nós não podemos vender sal pelo preço que vendem as salinas do mar, porque o nosso sal dá muita despesa. Desde a limpeza, limpar tudo, arrumar, embalar. O sal para a Alemanha tem de ser todo purificado assim, tirar essas palhinhas todas. As mulheres já começaram ali a aparecer, já no meu tempo. Raramente as mulheres trabalhavam ali, porque era um trabalho muito duro, está a ver? E eles tinham de andar descalças, pronto, e depois os homens eram muito ciumentos. Ciumentos não queriam trazer ali as mulheres juntamente com os homens, de outros homens e tal. E as mulheres só vinham ali levar o almoço e iam para casa. E o homem estava ali sempre permanente, está a ver?
aquelas mulheres que estão ali a escolher os agrejos, primeiramente vieram elas fazer o sal, fazer as pirâmides de sal. E depois elas, os anos passaram-se e agora estão ali as filhas delas, mas já raramente vão para dentro do sal. Só que quando está para chover, por exemplo, aquilo está cheio de sal. Não sempre haver nuvens com amostras de água. Então essas mulheres vão ajudar os homens a, o mais rapidamente possível, tirar todo o sal, fazer as pirâmides de sal. Porque a água que chove não vai comer as pirâmides de sal, não come. Desbasta um bocadinho, mas não come. Mas se a água, se o sal estiver espalhado ao longo do talho, uma camadinha de milímetros de sal, basta uma chuvada, come tudo. A pirâmide de sal surgiu mais ou menos há 10 anos, numa pastelaria em Rio Maior, que é o chocolate flor de sal. A receita é do Francisco Alves e do Rui Alves, são 2 irmãos, que lançaram esta receita já a pensarem nas salinas e na flor de sal aqui das Marinhas do Sal também. Entretanto, o projeto teve parado durante mais ou menos 9 anos. Ao fim de 9 anos eu aluguei aquela pastelaria, o chocolate em flor, e peguei no bolo e lancei-o no mercado há 2 anos, mais ou menos. Entretanto, pronto, já foi às 7 maravilhas, já temos um feedback muito bom dos clientes, toda a gente gosta muito do bolo. A flor de sal é o ingrediente principal do nosso bolo, porque o nosso bolo é um bolo de doce de amêndoa, feijão manteiga e doce de ovos. E depois, entretanto, por fora leva uma pequena massa folhada, e nessa massa folhada é onde nós pomos a flor de sal. Leva uma pequena quantidade de flor de sal. É um bolo assim, em forma de pirâmide. E esta massa folhada aqui por fora é que leva a flor de sal daqui do Rio Maior. Eu estou há 28 anos em Rio Maior, moro aqui nas Marinhas do Sal há 5. As memórias que eu tenho, pronto, é daquilo que vou falando com as pessoas mais antigas, com o meu sogro, por exemplo, o Sr. Casimiro, que me fala muito disto, e vou falando também com as pessoas mais antigas, e vão-me contando histórias muito giras, a forma como se apanhava o sal antigamente, como se trazia para as casinhas, essas coisas todas, pronto, vamos aprendendo assim. Gosto muito também de andar a trabalhar nas marinhas. Quando é aos fins de semana gosto muito de ir para lá, costumo apanhar flor de sal e gosto, é muito bom, é bom viver aqui, é bom estar por aqui, é muito bom, é saudável, é positivo. Música